Fala, gente. Então vamos lá para mais uma aulinha aqui. Agora vai ser sobre User Experience e essa aula vai ser dividida em três aulas menores. Primeiro a gente vai falar sobre User Experience, seus conceitos, seu guarda-chuva de temas ali e de novo vai relembrar a relação dele com Design Thinking. Depois a gente vai partir um pouco para UX Writing, que é olhando muito para a parte de escrita do User Experience, que é uma coisa muito útil para vocês, trazer um pouco dos pilares dele e também, né, que a gente chama de essências, e trazer algumas aplicações. E por último, a gente vai olhar para a arquitetura da informação, um nome que não é tão comum assim, mas que ele é um dos pilares, né, um dos temas que está dentro do guarda-chuva de User Experience, beleza? Lembrando também que todos os exemplos e prints que estão nesse conjunto de slides, eles foram retirados dos cursos da Alura sobre o UX e sobre os derivados de UX ali, a diversidade de cursos que a Alura tem. Tá? Então, se eu for fazer algum curso desse, você vai ver que os exemplos se repetem. Então vamos lá, seguindo nossa trilha, a gente começou falando de Design Thinking e agora a gente passa para falar sobre User Experience. UX, como nós chamamos ele carinhosamente, é basicamente você estudar todo o flow e interações que o seu usuário vai ter com o seu produto, serviço ou sistema. Muito legal lembrar que User Experience ele não é só sobre o online. Quando você vai, por exemplo, para um parque de diversões, desde o momento que você decidiu para o parque e foi começar a pesquisar o site deles, até o momento que você sai do parque com a sua experiência finalizada, isso tudo foi experiência do usuário. Então, quando você olha para a organização do espaço físico, se lá no parque em si, se não pode entrar com comida, vai ter espaço de comida, bebida e água para a pessoa distribuído igualmente durante o espaço? Vai ter banheiro distribuído durante o espaço? Se o espaço é muito grande, vai ter carrinhos para a pessoa poder alugar e se movimentar lá? Se tem muitas filas, tem um Fast Pass para poder ter filas exclusivas, para poder furar a fila. A loja fica no início, ela fica escondida e a galera tem que ficar procurando. O flow dos lugares é lógico. Então, User Experience é a experiência do usuário em todas as situações. Aqui a gente vai olhar muito para o online, mas lembre-se sempre que ele é para todos os contextos quando se há interação com algum serviço, produto ou sistema. Diferente do User Interface. O User Interface, nosso querido UI, ele é focado única e exclusivamente para o online. Tá? Tem alguns conceitos do UI que podem ser replicados para outras situações, mas tudo dele é voltado para o online. Então, User Experience é basicamente você colocar, igual o Design Thinking, o seu usuário no centro e ver como vai ser a experiência dele lidando com os seus produtos, enfim, no geral. Você olha muito para a questão de empatia, é um ponto muito forte, né? Como ele vai se sentir com aquele negócio, se aquela solução que você está dando, ela é eficiente para ele, se ela é lógica, se ela não é, por exemplo, se tem informações necessárias ali no meio do caminho. Tudo isso a gente olha para User Experience. Para não perder o costume também, a gente teve na última aulinha nossa a definição, o conceito, né, de Design Thinking, agora a gente teve a definição de UX, e agora a gente traz um pouquinho da história para vocês verem como foi evoluindo. Lá na década de 60, a gente estava começando a surgir os primeiros PCs, acho que era a época da Segunda Guerra Mundial, ou já início de Guerra Fria, então os PCs estão começando a serem criados ali com ferramentas de guerra, e eles eram muito olhados para a utilidade. Então eles tinham que ser úteis e servirem aquela função. 30 anos depois, na década de 90, a gente já está no final da Guerra Fria, já olha muito mais para a popularização dos computadores pessoais, e aí você deixa de ser útil, o PC, e olha muito para ele como usabilidade. Então ele não só tem que ser útil, ele tem que ser fácil de ser usado por pessoas leigas. Então a pessoa tem que entender como vai ligar, como vai interagir com ele, enfim. Nos anos 2000, a gente já começa a olhar para a user experience principalmente, né? As primeiras pinceladas vieram nos anos 90, nos anos 2000 já mergulha mais a fundo nisso, porque você olha para o UX como rentabilidade. Uma boa UX é igual a mais dinheiro. Então ele deixa de ser só um detalhe que poderia ou não fazer diferença ali, e agora a galera percebe, o mercado percebe que o UX gera mais dinheiro para quem aplica de forma inteligente. Então ele vira um fator competitivo. E aí agora, né, desde os últimos 15 anos, a partir dos anos 2010 ali, o X se tornou estrategibilidade. O que é isso? Ele deixou de ser só um fator competitivo e virou um pilar. Antes ele era um fator competitivo que, se você fizesse uma boa UX, ele podia trazer mais dinheiro. Agora ele é um pilar. Todo mundo trabalha e olha para a user experience. Então você também tem que olhar porque ele pode definir o sucesso ou o fracasso de um produto, de um serviço ou de um negócio. Perfeito? Então, continuando aqui,
a gente vai olhar também um pouquinho para o guarda-chuva do UX. Quais são as principais áreas que User Experience abrange e trabalha? São essas 6 aqui: arquitetura da informação, usabilidade, design visual, análise de dados, design de interação e pesquisa com usuários. Olhando um pouquinho mais especificamente para cada um, né, a gente vai estudar algum desses específicos, já já eu falo quais, mas vamos lá. Arquitetura da informação. Como você nomeia seus conteúdos, como você organiza eles e como eles performam, né, como é o flow das informações. Isso é arquitetura da informação, organização e otimização de conteúdos. Análise de dados. A gente olha para coletar informações dos seus usuários e interpretar eles para tirar insights e soluções para os seus problemas. Então, aqui a gente já lembra um pouquinho do Design Thinking, né, como uma parte do UX, que é a interpretação para criar soluções. Usabilidade. Então, usabilidade ele olha muito para ter um produto acessível e utilizável. Né? A gente lembra lá dos anos 90, dos anos 2000, é também sobre acessibilidade, né? Pessoas com necessidades especiais, mas ele também é muito de como a pessoa vai utilizar o seu produto. Se o que está sendo mostrado ali é útil, se o flow das informações é lógico também. Design de interação. Como as pessoas vão interagir com seus produtos ou serviços. Então, aquele botão está bem posicionado, o flow que ela está seguindo no seu caminho ali é lógico, o chatbot ele está sendo utilizado, ele está bem programado. Design visual, ele olha muito para user interface, mas é uma parte que está dentro de UX também. E pesquisa com o usuário, que é basicamente sua fonte de dados ali. Para você tirar insights, você precisa pegar as informações, perfil do seu usuário de algum lugar. Né? Então, para a gente poder continuar, basicamente são esses três que a gente vai olhar bastante. A gente vai estudar especificamente a arquitetura da informação, a gente vai dar uma olhadinha em UX Writing, que olha muito para design de interação e um pouco para usabilidade, e são esses três que a gente vai olhar aqui. Análise de dados e pesquisa com usuários. Não cabe muito a vocês quando olha para design de um site de uma empresa júnior, porque vocês não vão ter contato com o público que o cliente nosso lida. Né? Você vai ter contato mais com o cliente, raramente, inclusive. Então a gente acaba que não vai aprofundar nesses dois. E design visual, a gente vai olhar muito mais isso em User Interface, nosso querido UI. Então por isso que ele não está grifado aqui. E claro, para a gente não perder o costume, só lembrando vocês desse mesmo slide que a gente trouxe lá em Design Thinking. A relação entre os dois. Vocês viram a aula de Design Thinking, então vocês viram como é o flow e o processo de modelo de negócio lá, de como o Design Thinking funciona nos seus processos e que ele tem o usuário como centro de todo o processo. E agora a gente olha de novo para o User Experience, né? E vocês vão ver como eles se casam ali em todo o processo.